Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa maravilhosa, onde nós buscamos alimentar o nosso espírito com conhecimento do Evangelho, para que possamos melhor bem viver nessa terra, melhor nos comportarmos, melhor evoluirmos. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos e peçamos a espiritualidade, todo o amparo, toda a luz do entendimento. Pedimos a Jesus que nos abençoe com o seu amor infinito, com a sua paz maravilhosa. E que essa nossa conversa seja produtiva, seja feliz e que essas sementes brotem em cada terra já preparada e que todos possamos, felizes um dia, agradecer a Jesus por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Que assim seja. Bom, nós estamos, como vocês sabem, seguindo o livro Urgência, onde Emmanuel nos prepara para o dia a dia, com elucidações de questões que nós vivemos. Então hoje nós vamos falar sobre o tema alguma coisa. O que ele quer dizer com alguma coisa? Na verdade, Deus e Jesus não nos pede mais do que nós podemos dar, Porque eles nos dão tanto, nos dão conhecimento, nos dão guia. Jesus foi o modelo. E pede que nós nos transformemos, que nós evoluamos, que nós cresçamos, Porque ainda somos crianças infantis. Então, o céu não reclama de nós, a santidade ainda. Porque Deus sabe que tudo aquilo que a gente carrega, hábitos assim, antigos, até seculares, não vão mudar de hoje para amanhã. Mas a gente não se transforma de um dia para o outro. Mas toda essa equipe que trabalha para Jesus, que hoje reforça o que Jesus nos trouxe, os seus ensinamentos, nos falam que é diariamente que nós vamos nos transformando. Diariamente nós vamos conquistando valores que nos fortalecem e que vai ficando mais fácil viver e agir e se relacionar. Porque a coisa mais difícil hoje, a gente percebe, é os relacionamentos, Entre nós, irmãos. Parece que a gente está sempre exigindo muito e pouco dando. Então nós vamos ler um trechinho aqui de que Emmanuel fala, Quando observares o incêndio lavrando na vizinhança, não é preciso te candidates ao título de herói, procurando as tarefas de integral remoção do perigo. Faze alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga e terás agido com a fraternidade do coração. Então essa primeira dica é que muitas vezes nós vemos algum acontecimento perto de nós, no nosso bairro, na nossa rua, na casa vizinha. E às vezes nós damos uns de curiosos, especuladores, nós julgamos, Nós, em vez de nós vibrarmos para que dissipe as trevas, para que a harmonia volte, nós entramos numa energia igual. Então ele fala que é perigoso isso, Porque nós não vamos resolver o problema talvez lá, a questão que desencadeou aquela dificuldade. Mas nós podemos sim vibrar que aquilo se resolva o mais rápido possível, Nós podemos enviar paz, luz, calma, tranquilidade, porque essa energia chega até essas pessoas ou a esses lugares. Outra coisa que ele fala é: se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário te convertas em salvador apressado. Traze a quem sofre alguma gota de remédio ou côdea de pão que te sobra na mesa farta e terás cumprido o dever da solidariedade humana. Como isso é verdade,
Nós vemos as diferenças sociais e todas as causas que só o Espiritismo explica. Os estágios em que nós passamos aqui. Nada é castigo de Deus, são escolhas nossas, são provas, são expiações. Mas quem não está dentro desse quadro pode ajudar sim, não é? Aqui diz que a gente pode ajudar com uma gota de remédio. Então, nós que temos a condição de estender a mão, meus irmãos, não recuemos, não deixemos de perceber quem está nesse estágio difícil, porque a vida troca de lugares e a gente pode um dia também estar na mesma posição. E aí a gente vai questionar, né? Que o mundo é cruel, que as pessoas são ruins, porque talvez nós também passemos pelas dificuldades e ninguém nos acode. Então façamos o que podemos, né? Se o desastre feriu aqueles que te seguem de perto, não é imperioso te transformes em pessoa milagrosa. Coopera de algum modo com os teus braços amigos, para que os problemas sejam solucionados e revelar-se-ás em bom caminho. Então, a amostra do que Jesus nos ensina é quando a gente pode praticar esse bem com aqueles, né, que sofrem conosco na senda. Então, pode ser nossos familiares, nossos amigos. A gente não vai poder tirar a prova deles, né? Mas nós podemos abraçar, ajudar, levar o conforto, o estímulo, né? Levar o evangelho e levar coisas materiais também, se pudermos, com certeza. Se a maledicência amontoa espinheiros em torno da alheia reputação, ninguém espera sejas o advogado palavroso dos ausentes. Basta que faças algum silêncio ou que pronuncies uma frase caridosa e marcharás na senda de elevação. Isso aqui a gente fala muito na nossa casa, né? Na Seara de Jesus. Que nós não devemos agravar o mal, a conduta de quem comenta o mal, de quem fala do erro do outro, de quem observa o lado negativo dos outros, de quem faz fofocas, de quem observa a vida alheia para criticar. Isso é um veneno que nós estamos espalhando, né? Se nós sabemos que a vida traz de volta tudo que a gente espalha, pensemos naquilo que nós estamos semeando, né? Que nós estamos fazendo contra o próximo. Jesus nos recomenda que amemos até os inimigos. Então imagina que nós, comentando, estamos agravando aquela situação, deixando as pessoas em situações terríveis, que às vezes até uma encarnação é prejudicada. E nós vamos reparar esses erros com certeza, né? A gente aguarda então, né, dos ensinamentos de Jesus, aquilo, a nossa migalha, como Emmanuel fala, né? Aguarda sim a nossa migalha de boa vontade, né? Deus não pede perfeição, Jesus não pede que sejamos perfeitos, mas pede a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana. Então, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós trocamos de lugares. Em todas as vidas nós vamos aprender, estagiar em situações que nós possamos crescer e entender o próximo, entender a dor do outro, não é? Hoje se fala muito em empatia, mas as pessoas só falam. Empatia é realmente se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é ver como, se a gente estivesse naquela posição, como que nós agiríamos, como que nós nos comportaríamos, o que nós faríamos, não é? Então, em verdade, grande é a dor que martiriza os corações vinculados à terra. Nós sabemos ainda. Realmente a aflição é hoje problema generalizado. Em todas as latitudes do globo, né, todos nós passamos por algum tipo de prova ou expiação. Nós passamos por algum tipo de aprendizado,
né, necessário ao nosso espírito. Mas quando cada coração fizer alguma coisa pela vitória do bem, estaremos alcançando para o mundo inteiro a conquista da felicidade imortal. Então, cada situação em que nós agimos no bem conta ponto. Cada situação em que nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes, né, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas sementes que jogamos, nós estamos construindo ou destruindo o mundo. Então se nós seguimos o Evangelho do Cristo, nós estamos construindo um futuro melhor, um mundo melhor, e carregamos isso para a imortalidade, né, para a vida eterna. Nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Não podemos, muitas das vezes, interferir no seu livre-arbítrio, é claro. Né? Cada um tem um poder de escolher. Então, às vezes, nós queremos que as pessoas ajam como nós achamos que é o certo. Nós, às vezes, nos entristecemos, ou nós zangamos, ou nós ficamos assim tensos com as escolhas daqueles que convivem conosco, né? Mas são caminhos e direitos que eles escolhem e têm, como nós tivemos. Então não adianta a gente sofrer. O que nós podemos fazer é orar, pedir, conversar, muito diálogo calmo, tranquilo, para que nós tentemos, né, abrir os olhos do que aquilo que a gente já aprendeu, passar adiante os bons exemplos, né? Porque não adianta também a gente só falar, mas passar os bons exemplos que nós tivemos na vida e que funcionaram. E porque, né, tudo na vida também é aprendizado. E todos nós temos o direito de escolhas e de errar também. Então todas as pessoas também têm esse direito. Escolhe, às vezes erra e volta atrás e reconstrói o caminho. E nós podemos, sim, acalmar as tempestades da violência e desespero, do descontrole. Nós já conversamos aqui sobre isso. Nós temos o poder, às vezes estamos numa situação, numa confusão violenta, num desespero, e vemos as pessoas hoje muito desesperadas mesmo. Vemos aí um alto índice de suicídio, de mutilações, de pessoas dependentes de remédio, e porque não aguentam e porque não exercem, né, o poder de buscar o conhecimento, vão deixando o pote vazio, e as coisas vão acontecendo, o desespero vai tomando conta e o mundo vai oprimindo, porque tudo no mundo é efêmero, é passageiro e é ilusório. E aí, se a gente não tem Deus na nossa vida, se nós não temos uma base espiritual, como o Evangelho prega, né? Nós precisamos ter base espiritual para quando vierem os problemas, nós termos condições de agir sem querer desertar da jornada, né? Do compromisso. Então é muito importante hoje muitas orações, muitas vibrações, estar sempre procurando encher o potinho de novo, né? Com a natureza, com coisas agradáveis, com conversas positivas, porque todos nós estamos em construção, em processo evolutivo, todos nós estamos a caminho da luz. E com qualquer um de nós pode acontecer um momento de desespero por causa de uma perda, por causa de aquela revolução que a vida material às vezes nos prega, né? Aquela dificuldade terrível em situações em que a gente não estava acostumado. Então tudo isso a gente tem que ficar atento e buscar sempre Deus, buscar sempre Jesus, buscar sempre alternativas, buscar sempre o caminho da luz, buscar sempre profissionais também para nos ajudar, né? Muito importante. Reconhecer que nós somos todos aprendizes, também é uma coisa que acalma. Todos erramos, todos estamos aprendendo, né? E nós precisamos hoje, meus irmãos,
quem ainda não buscou os conhecimentos de Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem o conhecimento do Evangelho, a gente sucumbe. Nós deixamos de fazer o que Jesus recomenda e a coisa está ficando difícil, porque nós estamos numa transição e as energias nos cobram, as influências também estão intensas e parece que nós deixamos muito a desejar nesse aprendizado e nós achamos que tem tempo e como diz, né, nossa casa, o círculo está fechando e as coisas estão a lei divina está nos cobrando, sai em cima do muro, decide o que você quer para sua vida, começa a burilar, começa a se renovar, começa a aprender como ser melhor, como ter uma vida mais simples e mais segura, mais equilibrada, mais tranquila. Como é que a gente consegue isso? É servindo primeiramente a nós, né? Renovando as nossas energias, nos transformando numa nova criatura, perdoando os nossos ofensores, tirando as nossas mágoas, amando sem esperar ser amado. Eu falo isso porque a gente ainda espera, né? A gente espera ser amado, ser retribuído e é difícil, porque às vezes demora a chegar. Se chegar, demora a chegar. Então, faça sem esperar. O importante é você estar construindo. Esquecer do passado infeliz. Meu Deus do céu, como nós ainda ficamos presos aos nossos passados que nos causaram dor, sofrimento, aquelas pessoas que esqueceram de fazer o que Jesus pediu e nós estamos atreladas a elas ainda. Então a gente precisa se libertar para poder ter um futuro melhor, para fazer o que Emmanuel recomenda, estender os braços, né, afagar ao que sente dor, o que está sozinho, levar o pão para quem tem fome, levar a palavra amiga, né? Então nós precisamos primeiro cuidar de nós. Primeiro nós temos que ter o potinho cheio, a gente só dá o que tem. E se você não está tendo nada, né? Como é que nós vamos poder seguir o que Emmanuel recomenda? Nós temos que encher esse potinho. Nós temos que prevenir as coisas, né? Prevenir e agir. Porque se a gente não tiver boa vontade, não tiver dedicação, não acreditar no futuro, não ter fé, a gente não sai do lugar. Então nós precisamos prevenir aquilo que a gente já sabe que vai dar errado, aquela discussão, relevar muitas coisas, não é? Falar sempre com serenidade, no equilíbrio, primeiro entender, perguntar primeiro do que a gente já ir culpando e criando uma situação que às vezes não é nada daquilo que a gente está pensando, né? Então é muito importante a gente prevenir. Ter serenidade e compreensão, porque todos somos aprendizes, então nós erramos toda hora também. Então se nós não tivermos serenidade para entender a situação, compreender por que os outros erram, por que as dificuldades acontecem, né? Nós vamos sempre estar agravando e causando males em nós, até doenças. Então nós precisamos muito persistir nesse trabalho de renovação, né? Persistir. Nós precisamos também tirar certas pausas, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos amontoando dia a dia, corre, cabeça cheia, emendando um sentimento difícil no outro. Nunca nós paramos para esvaziar, para nos tratar, para nos curar. Como que pode, né? Se o Evangelho recomenda ação no bem e a gente está mal, como que a gente vai lidar com isso? Nós precisamos nos cuidar, nos tratar por dentro, botar, como às vezes eu falo, em ponto morto. Quando você não souber agir, não tiver o que dar, tiver necessitando, inverte o papel, coloque em ponto morto, não decida nada,
com a cabeça cheia, com sentimento difícil, né? Com sentimento pesado, com questões a resolver. Resolve primeiro, né? Se prepara, porque é tão bom ser bom, é tão bom a gente agir no bem. E ver o que a gente quer realmente da vida. Às vezes nós ficamos para lá e para cá, sem saber o que é da vida. Aí não adianta essa conversa. Porque tem gente que não sabe nem o que quer, nem para onde vai, não tem foco, não tem objetivo. Levanta de manhã, a gente só reclama do dia, só reclama das coisas. Se tem trabalho tá difícil, se não tem também tá. Então a gente precisa saber o que é da vida. O que é para nossa vida, o que eu quero para mim. Que a espiritualidade sempre vai nos ajudar. O universo vai conspirar em favor do que a gente trabalha para conquistar, não é? E a procura da luz, quando a gente quer luz na nossa vida, né? O que inclui isso? Afastar a sombra. Quando a gente quer luz na vida, quer paz, quer esse carinho, quer um mundo melhor, nós precisamos combater a sombra. Sombra é tudo que tem de ruim ainda nas nossas atitudes, no nosso jeito de ver, né? No nosso jeito de comentar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo. Ser mais grato à vida, ser mais grato ao aprendizado. Servir sem discutir, né? Às vezes a gente condiciona tudo. A gente serve, mas condiciona, se for desse jeito eu dou, se não for, né, eu não faço. Então, parar de condicionar para a gente não se frustrar. Ter o concurso sincero, né? Silenciar a discórdia, já falamos isso, né? As boas soluções, meus irmãos, nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. Não é verdade? A gente quer, mas a gente acha difícil praticar tudo isso, então a gente desiste. Mas o bem realmente é uma construção, uma persistência, uma perseverança, é uma doação constante, é todo dia uma briga conosco mesmos, né? Para a gente conseguir melhorar essa vida em torno de nós. Então não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo, para que o nosso regozijo seja também, o regozijo de hoje seja o regozijo do futuro, de amanhã. Então, como nós dissemos lá, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então pensemos, se eu persevero, se eu persisto no bem, se eu hoje me modifico e confio em tudo que Jesus fala, eu estou plantando para o futuro, para a nova vida, para a continuação da vida, na verdade, né? Porque a vida não cessa. Em todos os lugares há quem te espere a cooperação. A vida é troca incessante, verdade. Aqueles a quem protege ser-te-ão protetores amanhã. Olha que coisa mais linda, e é verdade. Quando nós vamos fazendo bem, e aí a gente esquece lá na frente, quando a gente está passando uma dificuldade, sempre virá o socorro da onde a gente menos espera. E isso é o universo que assinala que a gente tem crédito. Enquanto você tem crédito, né, a vida está marcando. Então, quando a gente hoje nem desconfia que aquele que a gente ajudou um dia, estendeu a mão, no futuro vai ser o nosso socorrista. Porque quem garante que a gente também não vai precisar? Se a vida é uma troca, nós vamos sempre estar precisando um do outro. Porque Jesus prega a fraternidade, Ele sabe que essa nossa troca, né, é necessária. E para a gente aprender, às vezes a gente tem que estar mesmo no lugar do outro. Então, às vezes a gente socorre aqui e no futuro é socorrido. Construamos pontes de simpatia, né, com matéria de bondade. Então, construamos pontes, sejamos amigos, sinceros. Se alguém nos elogia, maravilhoso. Mas se alguém também nos alerta algum comportamento difícil que nós temos, observemos. Tenhamos coragem,
né? Para falar, eu quero mudar. A pessoa fala que de repente eu sou muito inconstante, né? Uma hora tô bem, outra hora não tô. Vamos equilibrar mais, né? Esse sentimento e ser mais simpático, mais alegre, e vamos aceitar as críticas construtivas. E a gente, para terminar nossa palestrinha, para a gente se resguardar das dificuldades e se fortalecer, eu vou ler aqui um trechinho. Diz assim: resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera. Olha a dica. Das arremetidas da sombra com a vigilância afetiva. Dos ataques do medo com a luz da meditação. Dos miasmas do tédio com o serviço incessante. Das nuvens da ignorância com a bênção do estudo. Das labaredas da revolta com a fonte de confiança. Das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada. Isso é muito importante, a doutrina, né, reforça muito pra gente. Das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para sua felicidade, resguarda-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Tá aí a dica. Siga Jesus, siga feliz, acredite em você. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida, pelas nossas escolhas. E a dica é fazer o bem, é ser cada dia uma pessoa mais alegre, mais construtiva, que perdoa mais, que dá bons exemplos, que tem mais paciência, que é indulgente, que segue Jesus, enfim. Então eu ofereço hoje toda a luz, toda a paz, toda a sabedoria divina para que todos nós, né, consigamos fazer a recomendação de Emmanuel, né, ajudando o nosso próximo de alguma forma e ajudando a nós mesmos, fazendo essa caridade, transformando cada dia o nosso espírito em luz. Que assim seja, muita paz, graças a Deus.